Muito bem, vamos lá. Irmã Fé e Tulipas falando sobre os perigos da Taylor Swift. E tá na Bíblia Taylor Swift? Vamos ver agora. Alguns anos atrás, Taylor Swift surgiu como uma cantora pop, mas ainda não era um ídolo nem um modelo para a maioria das pessoas. Com o tempo, mais e mais jovens passaram a olhar para ela com admiração e criaram até um fã-clube se auto-intitulando como Swifties. Swift. E então chegou a mais recente turnê em que coisas diferentes aconteceram. Aí, botaram o Paramore topou se tornar a abertura de show da Taylor Swift, uma coisa maluca. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, você que está nessa sexta-feira, nesse momento. Nesse momento são 11h20 da manhã. Preparação para o almoço, como é que estão vocês? Vamos almoçar o que hoje? Por exemplo, algumas pessoas pagaram o preço de conseguir um lugar perto do palco com as suas vidas. E também ouvimos relatos de que acontecia um certo tipo de amnésia coletiva depois do show, porque muitas pessoas assistiam o show, mas no outro dia não se lembravam do que aconteceu. E nesse vídeo, nós vamos explorar o que... É igual nós, depois de assistir um filme da Marvel no cinema, no outro dia a gente fica... Como é que era aquele filme mesmo? Está por trás da ascensão e da fama de Taylor Swift, o que está por analisando as músicas, a postura e buscando responder: será que cristãos deveriam ouvir Taylor Swift? Será? É importante firmar nossos alicerces na palavra de Deus. Como cristãos que foram redimidos pelo Senhor Jesus e somos santificados a cada dia pela obra do Espírito Santo, o nosso coração foi liberto das coisas deste mundo. Mas... Aí, vocês que manjam do inglês, Zefania, quem é? Zacarias, em inglês? Não seria Zachary? Que livro é esse? Zefania? Tem na Bíblia isso aí? E agora nós podemos ativamente obedecer aquilo que Deus nos instrui. Assim, a palavra de Deus é nossa regra de como viver e como agir. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos instrui de que não devemos nos conformar com este século, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Em Filipenses 4:8, Paulo ainda mostra o que deve encher a nossa mente. E à luz disso, podemos... Mas peraí, você quer dizer que não tem virtude em cantar You don't know about me, but I'm feeling 22. Tá vendo? Eu sei até umas letras da Taylor Swift, pô. Aplicar os princípios bíblicos em relação às músicas da Taylor Swift. Pode ser que você seja uma fã de longa data ou alguém que gosta só de algumas músicas dela. E o meu intuito aqui é compartilhar com você algumas das coisas que exigem de nós, como cristãs, uma resposta e uma reação bíblica e cristã. Reação bíblica. Eu não vou agir como se ela fosse cristã. Então, falar sobre a falta de modéstia dela e a quantidade... Peraí, calma, pera. A falta de modéstia da Taylor Swift? Como assim? Uma pessoa modesta, pô, ela só tem o quê? Ela só tem um jatinho, pô. Modesto. Ela podia ter mais. De palavrões nas músicas, apesar dessas serem que... Palavrão na Taylor Swift? Olha, aí tem isso, chat, vocês que são mais fã do que eu. Eu ainda não ouvi a Taylor Swift falar um palavrão, não. A música dela não é só love, love, love. Questões importantes que tratam sobre qual é a visão de mundo dessa pessoa, a quem ela é leal, e também outro elemento... Quem é Taylor Swift é leal? Interessante que alguns críticos estavam trazendo de que os palavrões nas músicas são distrações da mensagem que eles estão passando. Então, muitas vezes, um artista coloca um palavrão para distrair o ouvinte da real mensagem. Ei, boa, o chat aqui pegou bem aqui, ó, o Danilo aqui, ó. Esse quadro aqui atrás, tá escrito Bostil? Bostil? O que ele está tentando passar. E eu acho que isso se encaixa bem no caso da Taylor Swift. Então eu vou compartilhar sobre a primeira vez que eu parei para prestar atenção em alguma das músicas da Taylor Swift. Vamos observar o que está por trás do novo álbum dela. E observar como que a figura dela está muito conectada com as novas tendências que nós temos visto no mundo secular de Novas hoje. tendências. E você vai ver que isso é chocante. Mais recentemente, ela lançou o álbum que, traduzindo, ficaria o título como Departamento dos Poetas Torturados. Sim. Muitos cristãos pontuaram que ela zomba abertamente do Senhor Deus e dos princípios... Ela zomba abertamente? Nesse CD, nesse álbum? Oxi! Como? Éticos da Bíblia. Então, nós vamos analisar algumas letras. Mas deixa eu compartilhar com você sobre o primeiro momento em que algo me chamou a atenção com as músicas da Taylor Swift
E aqui eu não estou contando os memes que rodavam por volta de 2010. Apesar de eu nunca ter sido uma fã dela nem de conhecer muito sobre as músicas dela, via muitas conhecidas, até mesmo cristãs, que gostavam muito e compartilhavam as músicas dela com orgulho. Por isso que me chamou tanto a atenção quando em 2019 ela lançou a música You Need to Calm Down, você precisa se acalmar. E o vídeo da música apagou todas as lacunas sobre o que a música significa, causando uma preocupação em muitos cristãos. E, especialmente nos Estados Unidos, vários cristãos gravaram vídeos reagindo e colocando respostas cristãs a isso. No vídeo da música, ela faz uma caricatura dos cristãos como carrancudos, sujos e feios, e que, segundo elas, precisavam se acalmar e parar de defender o padrão bíblico de casamento. Mas qual o padrão bíblico? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Porque no Velho Testamento os caras tinham várias esposas. Né? Inclusive, no Velho Testamento, se um cara que fosse casado com uma mina, ele morresse, a esposa dele tinha que ser agora a esposa do irmão mais velho. O irmão mais velho tinha que virar marido compulsório, não era isso? A letra não apenas defende algo que é contrário ao que a palavra de Deus ensina, mas também zomba daqueles que creem na Bíblia. Eu sei que algumas pessoas poderiam dizer que ela não está falando de todos os cristãos, mas seria muito ingênuo e raso da nossa parte pensar que ela está caricaturando apenas alguns cristãos, porque o ponto dela é criticar todos que acreditam na Bíblia. Vamos pensar. Tá criticando todo mundo, o cristão não pode ser criticado, não pode. É curioso, né? Porque assim, vamos lá, o nome cristão vem do fato de que essas pessoas, naquela época, eram conhecidas por serem imitadores de Cristo, Jesus Cristo, tá? Como imitadores de Jesus, o que eles faziam? Cuidavam dos doentes, curavam os doentes, essa coisa toda. Hoje em dia, esses cristãos não são tão imitadores de Cristo assim, porque eles são só pessoas que estão o tempo inteiro ofendidas na internet. Olha isso aqui me ofende. Estão o tempo todo ofendidas na internet. Então, ao falar que a Taylor Swift está criticando cristãos, ela realmente está criticando cristãos ou são essas pessoas que estão o tempo todo ofendidas, os ofendidos da internet? Os ofendidos gospel? Pensar, o que está por trás de um coração que escreve e promove uma letra assim? Eu sei o que é. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Ah. O que a Bíblia ensina? Em Efésios 5, o apóstolo Paulo esclarece que o casamento existe para ser uma mímica entre o relacionamento de Cristo e a igreja. E o Senhor Jesus reafirmou o padrão de casamento de Gênesis em Mateus 19, no versículo 5 e 6, que ele diz? Quando ele nos disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Taylor Swift tenta zombar não é de alguma denominação específica de ou que alguma pessoa em particular. Eu não entendi, ela tava falando mal do casamento? Ela falou assim, não pode casar, tem que acabar o casamento? Só pra saber um ponto curioso pra você que não é do universo gospel, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, que ela citou aí, e que falou muito fez papo sobre casamento, ele tem só um pequeno detalhe que eu acho que é importante ser levado em consideração. Ele nunca casou. Quando ela faz um ataque generalizado como esse, ela está se levantando contra o Senhor e o padrão que o próprio Senhor criou. O Salmo 2 fala bastante sobre isso quando explica essa dinâmica de que os reis da terra se levantam contra o Senhor e o seu ungido. E o pastor Voddie Baucham, um pastor que eu admiro muito. Vou de base? Vou de base? Minha nossa, nossa! Cara, nós temos um padrão com a Fé e Tulipas, né? Ela nunca cita um pensador, pastor brasileiro, né? É sempre os gringos. Explica que os poderosos, ou seja, nesse caso, os famosos, tentam atingir a Deus. E, obviamente, como não o alcançam, tentam atingir aquilo que há de mais próximo, o povo de Deus. E esse padrão continua no novo álbum dela. Por exemplo, a música I Can Fix Him. No, I Really Can. Eu consigo consertá-lo? Não, eu realmente consigo. Ela menospreza as pessoas que a alertaram sobre esse relacionamento amoroso que ela estava entrando e despreza as pessoas que oraram por ela. Oxi! Sabe quem tem uma música assim também? Coldplay. O Coldplay tem I Fix You. Dizendo assim na letra. Eles balançam a cabeça e dizem,
Deus ajude ela. Mas quando eu digo a eles que ele é o meu homem, mas nem o seu bom senhor precisa levantar um dedo. Eu consigo consertá-lo. Não, eu realmente consigo e só eu consigo. Nessa letra, ela... Mas você tá ligado que isso é poesia, né? Não sei se você sabe, irmã Fetulipas. Na escola a gente aprende sobre isso. A poesia, ela exagera. O poeta, ele não só diz assim, o sol se pôs. Ele diz, o sol se deitou sobre o crepúsculo da tarde, queimando os nossos rostos. Você entende o poder da figura de linguagem? É figurado, irmã Fetulipas. Não significa especificamente isso. Tá ligado? Tá ligado? Ela realmente tenta se colocar no lugar de Deus. Tá até na Bíblia. Quando João fala que a voz do Senhor era como o som de muitas águas, o que ele tá tentando nos dizer ele faz até inclusive uma comparação com aquilo que ele conhecia da época. O que ele conhecia na época que fazia muito barulho? Cachoeira, tá ligado? Mas se ele conhecesse o Cid Moreira, por exemplo, talvez ele falasse assim, a voz de Deus parece que era o Cid Moreira, aquela voz assim, fantástico, tá ligado? As referências que a pessoa tem, irmã Fetulipas. Deus, dizendo que ela consegue consertar esse homem. Ela menospreza as pessoas que oraram por ela, dizendo que o Senhor não... As pessoas figurativas da letra dela, você tá ligada, né? Essas pessoas não existem, são pessoas figurativas. Precisa levantar nenhum dedo, porque somente ela pode consertá-lo. Uma letra não é somente ela disse que ela conseguia, não que somente ela. Dessa revela um coração de alguém que deliberadamente se rebelou contra o que foi ensinada. E, ao que é indicado, ela cresceu em um lar cristão, pelo menos culturalmente cristão, por ter sido criada numa cidade que é um Bible Belt, um termo que significa cinturão da Bíblia, que é uma referência às cidades dos Estados Unidos que são de maioria o país mais gostoso do mundo. Cristã. Mas ela ainda continua esse padrão dessa música na música L-O-M-L, que significa em inglês Love of My Life, amor da minha vida. É isso que significa Love of My Life? L-O-M-L? Essa música, ela literalmente chama um rapaz de Espírito Santo. Isso deve... Não. Holy Ghost. Irmã Fetulipas, pelo amor de Deus, irmã Fetulipas, Ghost fantasma. Você não vai ver ninguém falando na igreja Holy Ghost, irmã Fetulipas. Eu não aguento. Peraí, irmã Fetulipas, aí tu tá fazendo uma... Ai, porra, irmã Fetulipas, que vergonha, irmã Fetulipas. Deveria quebrar o nosso coração. Ver alguém tomar o nome de Deus em vão e blasfemá-lo a ponto de comparar. Não, devia realmente... Isso é uma vergonha, irmã Fetulipas. É tipo dizer... Gringo fala oh my gosh o tempo todo, pô. Quer dizer que ele tá blasfemando contra Deus? Não, é força de expressão. Mas, de novo, você pode ver qualquer vídeo de pastor americano pregando. Eles nunca vão se referir ao Espírito Santo como Holy Ghost, cara. Eles vão falar Holy Spirit o tempo todo, irmã Fetulipas. A um namorado. Isso não é um pecado leve. Por trás disso tem uma tentativa de tirar glória do nome do Senhor. Depois, na música But Daddy, I Love Him, mas papai, eu amo ele, mostra uma desonra e uma irreverência desonra. com o seu pai, lembrando que Deus escolheu nos dar paz nessa terra para termos uma mímica do cuidado do nosso Pai Celestial. Por isso... Você só esqueceu que o mundo não é esse morango aí que você acredita, que tem muito pai, na verdade, historicamente falando, vários, que não são reflexo de Deus coisa nenhuma, tá? É um mandamento honrar pai e mãe, e esse mandamento é um reflexo de honrar a Deus. Rebeldia. Mas honrar é simplesmente obedecer? Eu tenho uma dúvida aqui pertinente. Vocês acham que honrar é simplesmente obedecer? Porque eu acho que não, tá? Eu vou dar um exemplo, ó. O bandido, o ladrão, tá ligado? O bandido. Eu não espero que o bandido me respeite, mas eu queria que ele me honrasse não me roubando. Você tá entendendo? Então, honrar não necessariamente significa obedecer. Mas significa, no mínimo, não prejudicar. Então, honrar o seu pai e a sua mãe é não prejudicar o seu pai e a sua mãe. Deliberadamente. Agora, se eles tomam atitudes que são prejudiciais por si próprias, a culpa não é minha, tá? E desonra contra os pais representa rebeldia e desonra contra Deus. Com isso em vista, Taylor Swift não apenas desonra o seu pai, mas acusa cristãos de serem hipócritas. Aquela mas aí acusação são, né? típica de todo descrente que tenta disfarçar o seu pecado pessoal. Mas, irmã Fetulipas, vamos a exemplos claros.
Infelizmente, historicamente, vários cristãos famosos tiveram posturas reprováveis diante das leis, diante dos homens e diante de Deus, porque o que eles fizeram claramente foi pecado. É hipocrisia ou não é? Não tem nada de errado aí, não. O problema é que o universo gospel adora fazer o seguinte, que é, os pecados que são dos cristãos, os pecados que são dos pastores, dos líderes, eles são encobertos na tentativa de proteger o nome da congregação. E ela diz na letra: eu descobri que essas pessoas criam você para te prenderem. Todas as Saras e Anas com a sua melhor roupa de domingo, com as suas pérolas e suspirando. Que bagunça. Eu aprendi que essas pessoas tentam te salvar porque elas te odeiam. Veja que sério e até mesmo perverso é tentar chamar o amor às missões e ao evangelismo de ódio. É ódio. Aqui você vai me desculpar. Atenção! Vou remeter ao vídeo do nosso querido Samuel aqui. Porque o que são as missões? Você vai dizer assim: missões são cristãos que vão para lugares onde as pessoas não têm conhecimento do evangelho para poder pregar para elas e convertê-las e pedir pororó. O problema é que não é só isso. O problema é que o cristão, ao chegar em um ambiente que não é crente, o olhar dele é: tudo que vocês fazem, tudo que vocês vivem, tudo isso é errado, isso vai te levar para o inferno e você devia abandonar isso. E historicamente, os cristãos não só pensavam isso, como literalmente eles crucificaram pessoas, botaram, tá ligado? A Inquisição era isso. A Inquisição foi isso. As suas atitudes, nós os cristãos não concordamos, logo vocês merecem morrer por causa delas. Ou renuncia a isso ou morra. Lembra do que era a Inquisição? Ou renuncia ao pecado, ou nós vamos primeiro roubar todo o seu dinheiro, né, todos os seus bens, e vai ficar com a igreja. Em última instância, nós vamos tocar fogo em você numa fogueira. A história prova de que esse ponto de vista não está errado, tá? Essa acusação surge na música como uma rebelião contra os conselhos que ela ouviu das pessoas que estavam tentando alertá-la contra o pecado da fornicação. Tava fornicando. Isso reflete um instinto rebelde e ímpio dessa era. As pessoas estão tão arraigadas ao seu pecado que colocam a sua identidade no pecado. Se alguém ama a pessoa Sua identidade no pecado? Não entendi, irmã Fé Tulipas. a ponto de alertá-la contra o pecado, essa pessoa se sente pessoalmente ofendida. Mas você tá fazendo a mesma coisa, irmã Fé Tulipas. Quando eu digo você, eu tô falando, não, vou refazer, tá? Não você especificamente, a igreja faz a mesma coisa. Quando ela é alertada, tem um pastor, pastor, que tá cometendo erros, ela se sente atacada pessoalmente. Você vê que a Taylor Swift fez um clipe, pelo que você tá falando, onde ela filosoficamente pinta umas pessoas que são preconceituosas, que são horríveis por isso, e você tá achando que o ataque é pessoalmente contra você, cristão. Contra você, cristão. E o pior, em nenhum momento ela diz isso, mas você tá fazendo um vídeo pra dizer: ô cristão, ela tá atacando você. Você tá fazendo a mesma coisa, irmã Fé Tulipas. Crente, não caia na armadilha de achar que apontar o pecado de alguém é falta de amor. No Novo Testamento, Depende. João Batista apontou o pecado de Herodes. João e Pedro apontaram o pecado dos fariseus de matar Jesus. O próprio Senhor Jesus apontou o pecado da mulher samaritana, do jovem rico, dos fariseus, de Pilatos. E isso nos lembra do que Paulo nos diz em Efésios. É engraçado. E Paulo apontou o pecado de Pedro. Você consegue entender? É que você aponta todas as figuras bíblicas que apontam pecados de pessoas não cristãos, não crentes, não super saiyajin gospel, mas esquece dos que apontaram pecados dos líderes, dos super saiyajin gospel, e ignora. É literalmente assim, só vale pros outros, não vale pra você. 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Não morda a isca. Amorosamente alerte pessoas contra os seus pecados. Cristãos, como o pastor John Piper diz, são cristãos como John Piper, da igreja Piper Church, a consciência da cultura. Se nós, que conhecemos a verdade, a revelação de Deus, não apontarmos os pecados da sociedade, ninguém mais irá. Mas, continuando, na música... Pior, né? Que se traduzir John Piper fica João Pipa, né? The smallest man who ever lived, o menor homem que já viveu, no sentido de pequenez, ela deliberadamente diz: I would have died for your sins. Eu morreria pelos seus pecados. E ainda na música Guilty as Sin. Você entende que isso é uma expressão, né? Não é possível que você não compreenda isso.
Não é possível. Ou, vamos lá, eu vou fazer uma referência. Salmos. Salmos, tem um versículo lá em Salmos, onde ele faz uma declaração de amor, que ele fala pra mulher que os peitos dela são lindos como os peitos da pomba. Eu não acho que você acredite que, de fato, existia uma mulher que tinha os peitos igual do pombo. Tá ligado? Não é possível isso, irmã Fai Tulipas. Pô, é coisa da escola, irmã Fai Tulipas. Sendo culpado como o pecado, ela profana o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus, dizendo: e se eu rolasse a pedra? Eles iriam me crucificar de qualquer forma. E se a forma como você me segura for o que na verdade é santo? Ler uma letra dessa dói tanto o coração. Dói porque, infelizmente, meu Fai Tulipas, você está sendo burra, cara. Tá faltando, tá ligado? Tá faltando... Tá faltando? Tá faltando a luz dos olhos seus? Isso aqui é coisa da escola, irmã Fai Tulipas. Foi pra escola mesmo? Uma coisa que realmente pensa, por que alguém que se diz cheio do Espírito Santo se submete a ouvir uma música como essa? Mas quem... Mas por que os crentes estão ouvindo a Taylor Swift? Que parada é essa? Ouvir alguém profanando a razão da esperança que há em nós. Por quê? Essa é uma questão que, como cristãos, a gente realmente tem que avaliar. Eu sei que talvez você seja uma mãe que tá vendo isso daqui, talvez a sua filha goste de ouvir as músicas da Taylor Swift, mas que o seu amor pela sua filha 22 é boa, cara. Seja maior do que um desejo momentâneo de ser aceito pela sociedade. Aceito. Estou ouvindo Taylor Swift porque eu quero ser aceito pela sociedade. E não porque ela canta as dores de um adolescente, de uma jovem. Não é por isso não, tá? Eu olho pra trás e eu penso como foi bom todos os momentos que os meus pais me alertaram contra certas coisas culturais. Porque hoje eu posso olhar pra trás e agradecer. Pai, obrigada por não me ter deixado assistir esse filme. Obrigado por não... Ela bate na porta do quarto do pai. Pai. Ele, oi. Obrigado por não ter deixado eu escutar Ratos de Porão. Aí ele, quê? Eu não sei o que você tá falando, minha filha. Pai, obrigado por não ter deixado eu escutar Taylor Swift. Quem é Taylor Swift, minha filha? Aquela menina loura que cantava country. Ah, nem sabe do que você tá falando, cara. Ter deixado eu ouvir esse artista. Vale a pena poupar os seus filhos disso. Se você é uma fã da Taylor Swift que tá vendo esse... Se mostrar o Djavan com o meu bem-querer, segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração. O meu amor tem um quê de pecado, essa daí pira. É verdade. Porra, se mostrar MPB pra ela... Esse vídeo, a coragem cristã está em ter um desejo maior por aquilo que é bom do que deixar o seu medo momentâneo vencer. Então, se nesse momento você sente medo seja de ser vista como uma pessoa diferente, ou você tem medo de perder amizades por causa disso... É, exatamente. Ninguém vai querer ser seu amigo. Tu escuta Taylor Swift. Não queremos ser seu amigo. O seu desejo pela santidade e pela glória do nome do Senhor Jesus sejam extremamente maiores do que a vontade de ouvir uma música de 3 minutos. Então, ler essas letras dói tremendamente o coração. Porque, obviamente, elas não são neutras, são linguagem... São neutras, não são neutras. Tem que ter música neutra, é isso mesmo agora? E se eu te falar que grandes hinos da harpa cristã, famosos, já foram versões de músicas mundanas? Como é que você fica? Onde é que foi parar a neutralidade da rede? Colocadas de forma explícita de alguém que conhece um pouquinho do palavreado bíblico, do vocabulário cristão e tenta blasfemar isso da forma mais perversa, diminuindo completamente o valor da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o valor da santidade, as pessoas da Trindade. Então é realmente uma coisa que, como cristãos, nós precisamos alertar. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar... Carai, que filtro, hein? Uma coisa com você. Você sabia que 64% de ajuda? Mas agora, voltando. Por que será que os descrentes têm tanto medo da ressurreição? Quanto? Já pensou? Peraí, mas quem tem medo de ressurreição? Que ela escolheu justamente esse tema para menosprezar na letra dessa música. Os guardas romanos tiveram medo. Os fariseus tiveram medo. Os ateus modernos e os teólogos liberais têm medo. Não. Por quê? Ninguém tem... Não. A irmã tá fazendo de novo uma viagem. Deixa eu explicar pra você que tá assistindo aqui, ó. Você que é crente, você sabe aqui, ó. Os fariseus, os romanos, ninguém tinha medo da ressurreição. Ninguém tem medo de ressurreição.
Eles ficaram preocupados com a possibilidade de Jesus Cristo, aquele que eles estavam condenando e crucificando, dele ressuscitar. Porque se ele ressuscitasse, ficaria comprovado de que, caramba, ele era filho de Deus mesmo, então nós estamos na roça. Disso especificamente que eles tinham medo. E por que ele estava sendo crucificado? Porque aquelas pessoas tinham medo de perder o poder que elas tinham. O poder de ser os profetas, o poder de ser os líderes, o poder de ser os polícias da Bíblia. Vocês estão entendendo? Era desse medo que eles tinham, tá? O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:17: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebe? A ressurreição é a garantia de que nós cristãos não vivemos em pecado. Mas os descrentes têm medo da ressurreição porque eles querem continuar no pecado. Não, você tá fazendo um malabarismo total. Paulo continua no versículo 20 dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Paulo, nesses versículos, está justificando o motivo pelos quais as pessoas deveriam permanecer em Cristo. O motivo pelos quais elas deveriam ter fé de que o sacrifício de Jesus era suficiente para libertá-las, para mandá-las para o céu. É isso. E Herman Fatulipas está fazendo um malabarismo. Dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. A ressurreição é o início de uma nova criação, é o início da nossa santificação e a nossa garantia de vitória. Jesus venceu a morte, portanto nós podemos vencer as tentações e o pecado da nossa vida. Não somos mais escravos do pecado e glória a Deus por isso. Agora, as letras dessas músicas são deliberadas, elas são escolhidas a dedo. Não. Claro. Sabe por que elas são escolhidas a dedo? É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Que é esse, Fatulipas? Não são metáforas que alguém usa sem querer. Elas são metáforas, irmã Fatulipas. Elas são metáforas, é poesia, irmã Fatulipas. Vocês sabiam que os livros da Bíblia também foram escolhidos a dedo, irmã Fatulipas? Sabia? Concílios. Tudo é escolhido. Tudo que é publicado em larga escala, tudo que é avalizado por grandes selos, sejam esses selos, gravadoras, estúdios de cinema ou Vaticano, tudo isso é escolhido a dedo, irmã Fatulipas. E como outras pessoas pontuaram, são metáforas claras, deliberadas e intencionais. Como nós, pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo em nossos corações, sequer conseguimos achar bom ouvir músicas que zombam e blasfemam do nosso Senhor. Mas não tem música assim da Taylor Swift, irmã Fatulipas. É você que está fazendo uma interpretação bizarra das coisas. Irmã Fatulipas. Eu gostaria de ver uma análise da irmã Fatulipas do Djavan. Não consegue, né? Porque o lance dela é cultura gringa, né? O que tá rolando nos Estados Unidos? Segundo o John Pipa, tá rolando nos Estados Unidos. Vamos pro Brasil, irmã Fatulipas. Como nós conseguimos nos entreter com aquilo que profana a nossa fé? Por que nós iríamos querer financiar esse tipo de coisa e comemorar o lançamento disso? Será que nós estamos tão viciados em prazeres instantâneos e temporários que estamos dispostos a trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilha? Me pergunte para Davi... Não, Salomão. Salomão, que tinha 700 esposas, pergunta para ele. Ou em outras palavras, trocar a nossa aliança com o Senhor por prazeres pecaminosos temporários? Não, para aí. Todo ser humano foi criado para adorar. E o movimento do ateísmo dos anos 2000 até 2010 deixou claro que as pessoas não aguentam ficar muito tempo sem religião nenhuma. Afinal, Deus criou seres humanos com corpo e alma. E assim, as respostas materialistas não saciam. Então, o que acontece? Olha só. De fato, tem
Eu não vou lembrar qual especificamente o versículo bíblico, mas que fala assim, ó, que... Acho que foi Paulo na carta aos Romanos aí, eu não tenho certeza, que ele faz uma correlação em dizer que, por conta da nossa natureza celestial, afinal de contas somos criados por Deus, o ser humano tem uma ânsia pela eternidade, tá ligado? E se a gente parar pra pensar, de certo modo, sim. E a ânsia pela eternidade é diferença de ânsia por adorar. Ânsia pela eternidade é o desejo em nós, como ser humano, de deixar a nossa marca no mundo. E a gente faz isso de diversas formas. Desde as pinturas rupestres, a gente tá deixando a nossa marca, como gente que é viciada em ter filho. Essa galera que fica aí, não, porque eu quero ter filho. Por quê? Porque, em última instância, é a minha marca no mundo. O ser humano quer deixar sua marca no mundo. A gente que é artista, quer criar uma música, quer fazer um vídeo, essas coisas todas. De certo modo, todos queremos deixar a nossa marca no mundo. Mas tem os malucos que querem deixar a marca no mundo como? Criando cultos. Tá ligado? Por quê? Porque o culto é um jeito racionalmente raso de conseguir pra si referência. Não é verdade? Gente, vamos lá. Quantos dos líderes religiosos, de fato, são pessoas admiráveis? De pensamento admirável. Tá ligado? De pensamento admirável. Aí eu vou fazer uma comparação com Jesus. Jesus, segundo a Bíblia, ele impressionava desde criança porque ele tinha um discernimento admirável. Ele interpretava as escrituras do passado, né? Com um discernimento admirável. Os caras falavam assim, pô, esse moleque novão, hein? Tá tendo um pensamento aqui, ó, lá na frente. Os líderes religiosos mais relevantes que a gente tem hoje em dia são pessoas que têm pensamento de uma pedra, irmão. Raso pra cacete. Sabe? É só, como é que é a palavra? É só, como diz o Ciro Gomes, é só pantomínias, tá ligado? Os caras literalmente se apoiam no capitalismo. Você consegue compreender a diferença, irmã Fé e Tulipas? Se a cultura tenta deixar a fé cristã, buscará algo para preencher a lacuna da transcendência. O que eu estou dizendo é que... Sim, a transcendência... E aí, de novo, porque querendo ou não, nós somos educados com princípios religiosos. O tempo todo, a gente cresceu tendo princípio religioso. Gente, quantos de nós conhecemos gente que é vagabundo, como diz o povo, mas que, ao conseguir uma vitória, fala glória a Deus? Porra, hoje eu vi de manhã uma influencer de Tigrinho, que a polícia tinha apreendido os bens dela, aí ela conseguiu com liminar, liberar os bens dela, saindo da polícia cantando músicas gospel. O universo gospel tá nos cercando, não significa necessariamente que as pessoas sejam crentes, tá? Isso, irmã Fé e Tulipas, é cultura, tá? Pode ser uma cultura... É porque, isso é que é foda, os caras estão confundindo cultura gospel com cultura cristã, tá ligado? Isso que vocês não entenderam, pô. Vocês acham que porque as pessoas dão glória a Deus, o mundo virou crente. Aí você vê pastor que influencia político pra falar, vamos distribuir igrejas nas escolas. Bíblia nas escolas. Vamos distribuir Bíblia nas escolas. E aí os incautos, né, acham que, porra, é o reino de Deus crescendo. Não é, querido, é só influência política. Que Deus criou um mundo que vai além da matéria. Por isso, as respostas materialistas não satisfazem a longo prazo. Aí entra a tendência da retomada do paganismo. E assim... Quê? Como Paulo descreve em Romanos 1, o paganismo e a idolatria são acompanhados de pecados sexuais. Porque somente a fé cristã crê que é possível alcançar a pureza. Somente a fé cristã reconhece a verdade de 1 Coríntios 10:13, que diz que Deus é fiel, portanto, juntamente com a tentação, ele provê o escape para que possamos vencer. E a Taylor Swift... Irmã Fé e Tulipas, você tá se ouvindo, irmã Fé e Tulipas? Você está se ouvindo, irmã Fé e Tulipas? Você não raciocinou um minuto no que você acabou de falar. Swift realmente representa a mudança cultural nesse aspecto, porque é uma jovem mulher que vem cada vez mais abraçando e, de certa forma, propagando esse neopaganismo. Agora, isso... quer dizer, Taylor Swift no show, sejam pagãos, é isso mesmo? Não é uma versão sensacionalista, mas simplesmente uma observação básica. Nós temos visto um aumento de referências à bruxaria, à feitiçaria e ao ocultismo. Temos visto um aumento mesmo, tá? A Idade Média não aconteceu, né? Se você entrar numa livraria de shopping, você vai encontrar entre os destaques alguma coisa relacionada à bruxaria. Se você for em uma farmácia, talvez você encontre um sabonete que faz referência a signos na embalagem. O nome disso é... É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Porra, é muito legal a vida da pessoa branca que mora nos Estados Unidos, no Belt Bible, né? Porque ela tem uma visão completamente limitada do mundo. Irmã, Fé e Tulipas,
aqui no Brasil, nesse país tropical abençoado por Deus, a gente tinha referências de outras religiosidades desde que a gente é criança, tá? Desde que a gente é criança. Na minha rua tinha uma benzedeira. Sabe por que ela fazia sucesso? Porque a gente era pobre. Quando a pessoa ficava doente, o filho ficava doente, ela não ficava pensando, mas será que isso aqui é um paganismo? Ela ia lá, tá? Assim como o cara que é crente, que não tem referências de outras religiões na sua referência, quando o filho fica doente, que é pobre, que não pode levar no hospital, ele não fica questionando se chegar lá um pastor Paulo e diz, ora aí, meu irmão. Porque ele quer que resolva, irmão Fé e Tulipas. Isso aí é uma falta de percepção da vida das pessoas gigantescas, tá? Isso é evangelho de quarto trancado. Se você for assistir um desenho infantil, pode ter uma referência a algum deus pagão. Cada vez mais, essas coisas têm Só pode ter o esmilinguido. sido popularizadas e têm ressurgido. Tanto em vídeo de música como em letra, ela faz referência a esse tipo de coisa. O mais claro foi no vídeo da música Mas você sabe que ela não é cantora gospel, né? Você sabe, tá ligada, né? Willow, que aparece uma cena de um ritual ocultista e que foi repetido na turnê Eras. E ela tem uma música chamada Karma, que no refrão ela diz: Karma é o meu namorado, Karma é Deus. A letra toda é dizendo várias Não. Karma é meu namorado, Karma is a God. Is a God, não the God! Em inglês fajuto, hein, menino? Meu Deus do céu! Karma é o meu namorado, Karma é Deus. Pra você que não entendeu, traduzindo, Karma é um Deus, não o Deus. É um Deus! A letra toda é dizendo várias coisas diferentes do Karma e ela diz que ela e o Karma vibe like that. Se dão bem desse jeito, se divertem juntos. Ela tenta passar uma ideia de unicidade com o conceito hindu de karma. Ai. Você sabe que karma também, irmã Fé e Tulipas, é uma referência que a gente faz ao azar, tá ligado? Ao azar, porra, deu errado, sabe? Deu errado, é karma, é o karma. É o famoso troco, payback, o inglês, payback. Então, quando ela tá dizendo que ela, porra, tô com o karma aqui, a gente dança junto, é aquela tipo assim, eu sei lidar com as consequências ruins, eu sei lidar com as dificuldades. A irmã Fé e Tulipas não entende isso. Meu Deus do céu. Sabe quem sabia dançar com as dificuldades, irmã Fé e Tulipas? Jó, porra. Jó não tava lá de boa, aí o demônio lá e Deus fizeram uma aposta, falaram assim, vamos ver se o Jó te amaldiçoa. E Deus disse, vai lá. O que o Jó fez de errado? Nada. Foi o karma. E isso faz parte da tendência moderna de neopaganismo. O pastor e teólogo Peter Jones Ó, chamado também de Pedro João. explica que existem apenas duas religiões no mundo inteiro. Duas. Ismo e dois ismo. Ele Um ismo e dois ismo. pontua que o versículo de Romanos 1,25 em que Paulo diz: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está descrevendo aqui? Existe o Criador e existe a criatura. Duas categorias diferentes. Mas os descrentes trocam essa verdade pela mentira, adorando a criatura, tentando suprimir a realidade, caindo em um ismo. O ismo acredita que todas as coisas têm a mesma essência, colocando tudo na categoria de divino. Assim, a criatura... Você tá ligada que essa ideia que ela tá apostando aqui, essa ideia vem dos gregos, né? Que só existia isso no mundo, né? Grego. Só grego pensava, né? O ser humano tenta suprimir... Porque você tá ligado que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava na Grécia. Você tá ligado, né? Roma. Era Roma ou era Grécia? É a ideia dos gregos. as distinções entre si e o Criador para se auto-intitular como Deus. E isso é completamente derivado da ideia hinduísta de Advaita, que significa não dois. A visão de mundo pagã que se opõe à dualidade. Jones explica que a finalidade disso é se livrar do oposto. E uma das consequências mais patentes disso está na tendência atual de apagar distinções entre homem e mulher. Você sabe que na Bíblia, na tradução grega, existem inclusive pronomes neutros. Você sabe disso, né? Que isso já existia há muito tempo, né? Não tem esse lance de apagamento, não. Você tá ligado, né? Uma categoria binária criada por Deus. Agora, a visão bíblica é a de dois-ismo. Peter Jones explica que reconhecemos que tudo aquilo que não é o próprio Deus é a criação. Deus
é diferente da criatura. No mundo, há 2 tipos de existência. Deus, que não foi criado, é autoexistente, e a criatura, que é criada por Deus. E assim o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos de Romanos É o Taylorismo. 25, esclarece que existem apenas essas 2 opções. Adoraremos a criatura ou adoraremos o Criador. É curioso, né? Porque assim, ó, se Paulo apresenta 2 opções, não significa que só tem 2 opções. Significa que ele apresenta as duas visões que ele tinha acesso. Você tá querendo dizer que tem uma terceira, Chocolate? Não, eu tô dizendo é que limitar o nosso pensamento ao pensamento do apóstolo Paulo simplesmente é burro. E sabe por que é burro? Porque quando Jesus veio, ele falou assim, ó, ninguém conheceu a Deus. Ele fala que ninguém, ele tá falando, ó, nem Davi, nem Salomão, nem o apóstolo Paulo, ninguém conheceu a Deus. Ele falou assim, eu conheci. E aí ele fala assim, ó, vocês têm que aprender, se quer aprender sobre Deus, aprendam sobre mim. Mas o que a galera faz hoje? Eu vou aprender sobre Paulo, porque Paulo disse, e citam pouquíssimo Jesus. Por que será? Por que será? Por que será? Se não adoramos o Criador, inevitavelmente adoraremos a criatura. E Não. Isso é porque vocês colocaram na cabeça de vocês que se a pessoa não está adorando segundo a referência que vocês têm a Deus, você automaticamente não adora a Deus. Por exemplo, em Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, existe Deus e existe a criação de Deus, o céu e a terra. Tentar apagar essas diferenças binárias que o próprio Deus instituiu. Você tá ligado que alguns versículos antes, ele falou assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Você tá ligado que ele tá falando de outra coisa aqui? Ô, irmã Faitulipa. Cara, eu adoro isso aqui, né? É uma leitura bíblica assim, ó, qualquer coisa. Inevitavelmente leva à idolatria da criatura. E letras como dessa música Karma e essa apresentação nesse último tour. Cara, olha como é raso, chat. Porque assim, ó, vou dar um exemplo pra você que tá assistindo esse corte. Olha como a irmã Faitulipa está sendo rasa. Eu vou entrar na vibe dela. Vem surfa comigo no hype religioso. Digamos que sim, de fato, Deus exista. Pra você que é ateu, tá ligado? Pensa nisso. Digamos que Deus existe e existe a criação de Deus. E que por conta disso, os homens estão escolhendo adorar a criatura e não a Deus. Mas pensa no seguinte, o ateu não conhece a Deus. A única possibilidade que ele tem de ter acesso à existência de um Deus é através da criatura, porque a criatura é material, ela está aqui. Não seria admirável e admissível perceber que, olha lá, vou citar a garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não seria admirável e admissível que ao ver um ser humano bonito, e aí a beleza vai do padrão de cada um, você pensasse que, pô, essa pessoa é tão bonita que ela deve ser de natureza angelical. Você tá entendendo? Não seria admirável que ao perceber a beleza das coisas vivas, palpáveis, eu correlacionasse isso com a existência de algo divino para poder justificar tanta graciosidade na criatura? Não seria justificável? É isso que a irmã Faitulipas não percebe, cara. Porque se isso é admissível, o ateu que não acredita em Deus está a um passo da escada de acreditar. Porque ele já percebe beleza e graciosidade e... que palavras eu daria? Divindade nas criaturas. Olha que mulher bonita, olha que homem bonito, cheiroso, olha que animal engraçado, a hiena, um bicho que ri. Sabe, você percebe que falta bondade aqui? Porra, falta terapia, psicologia, falta pedagogia aqui. Ô, irmã Faitulipas. Estudou o que, irmã Faitulipas? O John Piper. Incentivam e revelam o espírito dessa era. E a tendência de se rebelar contra os padrões estabelecidos por Deus, buscando falsificações para satisfazer o desejo humano de algo além da matéria. Então, cuidado em ser rápida em se denominar como uma Swiftie. Cuidado ao se denominar uma Swiftie. É curioso que a irmã Faitulipa está esquecendo que o apóstolo Paulo, ele fez um alerta para os cristãos que era o seguinte: cuidado ao seu discípulo Timóteo, cuidado ao você impor a mão sobre outras pessoas, cuidado ao você, Timóteo, que é crente, abençoar outras pessoas falando que eles são top. Não falou sobre Swift, tá ligado? Ou seja, a irmã Faitulipa está ignorando uma direção claríssima que está na Bíblia do apóstolo Paulo para ficar ligado na Taylor Swift. Deixar de lado a sua posição perante Deus como cristã
e redimida por Cristo. Jesus morreu para que você fosse livre. Livre para dizer não ao pecado e livre para amar a obediência a Deus. Não queira trocar as belezas gloriosas da santidade e da comunhão com Deus por um prazer temporário de uma música de 4 minutos. Eu sei que dói quando nós vemos algo que nós amamos. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? O coração se engana, pois... Lembrei dessa música agora. Estamos indo por um caminho perigoso, ou mais perigoso. Perigoso. Às vezes até pecaminoso. Mas vale a pena cada pequeno e grande sacrifício que nós fazemos na nossa vida, por amor a Deus. Porque Jesus é melhor. Para isso, precisamos aprender a viver a fé cristã com ousadia, e não uma versão politicamente correta. Por isso, que se você entender o que é o cristianismo aprovado pelo mundo, você vai conseguir Cristianismo aprovado pelo mundo? viver a sua vida cristã com ousadia. Se quiser aprender mais, clica nesse vídeo aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida e que tenha te alentado e te encorajado. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Irmã Fé e Tulipas. Olha aí, tinha um vídeo aqui, ó. Problema do cristianismo aprovado pelo politicamente correto. Tá aí, Irmã Fé e Tulipas. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Volta e meia eu fico aqui refutando a Irmã Fé e Tulipas. Por quê? Porque eu sou o Nêmese. E olha que eu li a Bíblia, hein? Beijos e tchau, obrigado.